Olá, turma. Então agora vamos continuar com o nosso tópico de filtros e agora nós vamos abordar os dois filtros aí que tem uma banda, né? O passa-faixa e o rejeita-faixa. Tá? Então primeiro vamos falar aqui do passa-faixa. É um circuito que permite a passagem de sinais de tensão e corrente com frequências situadas numa faixa intermediária, atenuando os sinais com frequências abaixo e acima dessa faixa. Essa faixa intermediária ela é definida por uma frequência de corte inferior, que a gente vai chamar de um ômega CI, né, um corte inferior, e uma frequência de corte superior, ômega CS. Tá? Então a gente vai ter nos filtros passa-faixa e rejeita-faixa, a gente vai ter duas frequências de corte. Então no gráfico de ganho, a gente vai ter dois pontos onde o ganho do sinal de saída é 70% do sinal de entrada, né? A amplitude do sinal de saída é 70% do sinal de entrada. Isso acontece para duas frequências, então uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior, tanto no passa-faixa quanto no rejeita-faixa. Tá? O passa-faixa ideal, então a gente pode representar por este gráfico de ganho aqui. Abaixo da frequência de corte inferior, certo? O ganho é zero, ou seja, a amplitude, né, esse aqui é o modelo ideal, a amplitude do sinal de saída é 0% comparado com a amplitude de entrada. Então ele tem uma atenuação de 100% para frequências abaixo da frequência de corte inferior. Acima da frequência de corte superior, a atenuação também, o ganho também é nulo, né? Ou seja, o sinal de saída tem zero de amplitude. E entre a faixa, então, esse aqui a gente chama da a banda passante ou a faixa passante do filtro passa-faixa, ele está localizado entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, e a gente tem aqui no modelo ideal o ganho unitário, né? E essa faixa passante ou a banda passante, ela está centrada exatamente na frequência de ressonância do circuito, tá? Que a gente vai ver que a gente vai obter um circuito ou com uma ressonância, o circuito passivo, né, o passa-faixa, a gente pode utilizar uma ressonância série do indutor e um capacitor ou uma ressonância paralela para obter esses comportamentos de filtro, tá? Então vamos analisar primeiro aqui o circuito passa-faixa utilizando uma ressonância série. Fazendo a análise qualitativa aqui dessa impedância total, ó, quando a gente tem um indutor em série com um capacitor, o que acontece dependendo da frequência, né? A gente sabe que a reatância aqui depende da frequência. Para frequências baixas, né, a gente sabe que o XL, a reatância do indutor, é muito pequeno, porque quanto menor a frequência, menor é o valor dessa reatância aqui. Então, a impedância do indutor, ou a reatância do indutor, vai ser muito pequena, um valor praticamente zero. Aí, se a gente pode considerar, ele se comporta como um curto-circuito para frequências muito baixas, o indutor. Só que para essas frequências, ao mesmo tempo que o indutor, a reatância XL é muito pequena para frequências baixas, a reatância XC é muito alta, né? Porque ela é inversamente proporcional à frequência. Então, para frequências muito pequenas, a reatância do capacitor está muito alta. Então, a impedância total dessa combinação aqui série, ela está sendo dominada, o valor total, pela impedância ou reatância do capacitor. Ou seja, para frequências muito baixas, a gente tem uma impedância equivalente aqui dessa combinação série, que é um valor alto, certo? E comparado com o valor da resistência, essa impedância aqui ela pode ser muito mais alta que o valor da resistência. E aí o XC, então, ele está se comportando com uma alta impedância, se comporta como um circuito aberto. E aí no divisor de tensão que a gente tem aqui, a tensão de entrada ela vai ser dividida, a maior parte da tensão de entrada vai estar aplicada sobre a maior impedância, que é a impedância do capacitor nesse caso, né? A reatância do capacitor, ou seja, uma pequena parte apenas da tensão de entrada vai chegar lá no resistor, ou seja, a tensão de saída, a amplitude da tensão de saída é muito pequena comparada com a tensão de entrada. Porque a reatância XC para baixo dessa frequência vai ser muito maior do que a reatância do indutor, do resistor R. Então, chega na saída, né, a tensão sobre o resistor é muito pequena, ou seja, o sinal está sendo atenuado na saída do nosso filtro aqui. O mesmo, ou equivalente, acontece para frequências altas. Aí, a frequências altas, o comportamento aqui se inverte. O capacitor vai estar se comportando como um curto-circuito, porque para frequências altas a reatância XC vai ser muito baixa. Mas o indutor, em compensação, ele vai estar se comportando como uma impedância muito alta, um circuito aberto. E aí a combinação série dos dois vai ser uma impedância total aqui também, novamente, que é mais alta que a impedância do resistor, para frequências muito altas, né? Então, de novo,
a gente tem a divisão de tensão dessa tensão de entrada, ela vai ficar aplicada a maior parte na maior impedância, que é a impedância lá devido à alta reatância XL, né? E aí, de novo, a gente tem uma pequena parcela apenas de tensão aplicada sobre o resistor, ou seja, a amplitude da tensão de saída é muito pequena comparada com a tensão de entrada, o sinal está sendo atenuado para essas altas frequências. E somente para umas frequências intermediárias, próximo à frequência de ressonância, a ressonância série dessa combinação, aqui a gente viu que quando a gente tem a frequência de ressonância, essa combinação série, essa impedância aqui ela se anula, né? E ela se torna uma impedância nula, ou seja, vira um curto-circuito. Então, para a frequência de ressonância, exatamente, esse indutor em série com capacitor, ele se comporta como um curto-circuito, então não tem queda de tensão nenhum nesse curto-circuito, ou seja, toda a tensão de entrada vai estar aplicada sobre o resistor. Ou seja, a tensão de saída é igual à tensão de entrada exatamente para a frequência de ressonância. E aí a gente está tendo o filtro atuando como está deixando passar essa frequência da entrada, está gerando lá na saída, certo? Como é que então desse circuito aqui a gente tem esse comportamento para essas três faixas, né? Para baixas frequências essa impedância aqui vai ser muito alta, ou seja, ela vai atenuar o sinal de saída. Para altas frequências também essa impedância vai ser muito alta, atenua o sinal de saída, mas para frequências exatamente na frequência de ressonância ou próximos à frequência de ressonância, essa impedância aqui é muito baixa, ou seja, toda a tensão de entrada vai estar lá aplicada sobre o resistor e a gente tem a saída, o ganho próximo do unitário aí da tensão de saída, ok? Então, esse circuito a gente chama o passa-faixa série, né, que a gente está utilizando uma ressonância série e está medindo a tensão sobre o resistor. Esse circuito aqui, dessa forma, a gente pode obter a função de transferência H de ômega, dado por esta expressão aqui, dividindo essa função complexa numa função de ganho, então, ganho de tensão, dado por esta expressão, e a função de fase, dado pela expressão aqui de baixo, né? As duas funções de ganho e de fase. Okay? Para determinar as frequências de corte, a gente vai aplicar de novo. O ganho tem que ser igual a 1 sobre raiz de 2. Fazendo essa função ganho igual a 1 sobre raiz de 2, percebo agora que a gente tem aqui, como é um filtro de segunda ordem, porque a gente tem no mesmo circuito, no mesmo filtro, um indutor e um capacitor juntos, né? Tem dois elementos armazenadores de energia presentes, então ele se torna um filtro de segunda ordem. A gente vai ter aqui uma frequência ao quadrado, né? Tá elevado, ó, tem ômega ao quadrado elevado ao quadrado e tira a raiz, né? O resultado disso vai ser um ômega ao quadrado. Então a gente tem duas frequências de corte aí, né? Devido a ele ser um filtro de segunda ordem. Então, essa expressão, trabalhando essa expressão do ganho igual a 1 sobre raiz de 2, a gente obtém essa expressão aqui que a gente vai ter que tirar a raiz, vai ter um mais e um menos aqui, ou seja, isso aqui a gente vai conseguir extrair duas equações quadráticas, tá? Dessa expressão aqui a gente chega a duas equações, um ômega ao quadrado LC mais ômega RC menos 1 igual a zero, e um ômega ao quadrado LC menos ômega RC menos 1. Ou seja, a gente tem duas funções quadráticas de ômega. Então, essa função aqui, essa primeira aqui de cima, ela tem duas soluções, né? Dado lá por aplicando a regra de Bhaskara, aí a gente pode achar duas soluções. Assim como essa função aqui de baixo, essa equação aqui de baixo também tem duas soluções de ômega. Só que, né, a gente, por exemplo, fazendo para a solução de uma equação, o termo aqui dentro da raiz sempre é maior do que o RC ao quadrado, aqui mais um termo. Tirando a raiz disso aqui vai ser sempre o valor absoluto maior do que esse termo aqui de fora. Então, sempre a gente vai ter aqui uma frequência negativa e uma frequência positiva. Novamente, a frequência negativa não faz sentido no circuito aqui, então a gente elimina essa resposta da frequência negativa utilizada aqui, né, achada aqui, onde isso aqui é igual a zero. Então, a gente tem a frequência de corte inferior, né, para o valor positivo. Assim como para a solução da outra equação, elimina a frequência negativa, porque ela não tem sentido físico no circuito. E a resposta positiva, a frequência positiva, então, vai representar a frequência de corte superior, né, do filtro. Então, a gente tem duas frequências positivas, aí, uma inferior e uma superior, aonde o ganho é igual a 1 sobre raiz de 2. Né? E a frequência central, a gente chama de frequência central, é exatamente onde o ganho é unitário, ela acontece exatamente na frequência de ressonância.
E a gente viu que a frequência de ressonância é quando o valor de XL da reatância indutiva é igual à indutância capacitiva. E isso acontece para uma frequência ômega-r que é dado por 1 sobre raiz de LC. Depende então da combinação dos valores de indutância e capacitância, certo? Okay? Então a gente tem aqui duas frequências de corte, né? Onde o ganho vai ser menos 3 dB ou em valores adimensionais e valores lineares é 1 sobre raiz de 2, duas frequências de corte e uma frequência central que é exatamente na frequência de ressonância do circuito LC, certo? Outra forma da gente obter um passa-faixa também é utilizando a ressonância paralela, certo? Então a ressonância paralela do indutor e capacitor, a gente também obtém um circuito passa-faixa, um filtro passa-faixa, certo? Aí o funcionamento desse circuito aqui vamos analisar, para baixas frequências, o que a gente vai ter? Para baixas frequências, a capacitância, o XC capacitivo, ele é elevado, certo? Então a gente tem essa impedância aqui sobre o capacitor muito elevada para baixas frequências, mas a impedância do indutor é muito pequena. Então, quando a gente tem uma impedância pequena em paralelo com uma impedância grande, o resultado disso aqui, né, o paralelo de duas impedâncias, sempre é menor do que a menor impedância. Então, como a gente tem aqui o indutor se comportando praticamente como um curto para baixas frequências, um curto-circuito, o resultado desse paralelo aqui se comporta como um curto-circuito. Ou seja, para baixas frequências, a gente tem um curto aqui na saída e a tensão vai ser muito baixa. A tensão aplicada sobre esse curto vai ser muito baixa, né? Claro que ele só vai ser 0 volts, a tensão de saída, para quando exatamente a frequência for extremamente baixa e a impedância total aqui foi muito próximo de 0 ohms. Qualquer valor acima de 0 ohms, a gente vai ter uma pequena amplitude de tensão de saída, que é a atenuação que não é 100%, mas é muito menor comparado com a tensão que está aplicada sobre o resistor, né? A queda de tensão no resistor. Para frequências altas, né, a gente se inverte o comportamento aqui, o XC vai ser um valor muito pequeno, então o capacitor vai se comportar como um curto-circuito para frequências altas, enquanto o indutor tem uma indutância muito alta, né? Para frequências muito altas, a reatância indutiva XL aumenta muito. Mas como o XC está se comportando como um curto, então, novamente, a combinação paralelo desses dois elementos tende a se comportar como um curto, e aí a gente tem a tensão de saída sobre um curto, é um valor de tensão muito baixo. Então, para altas frequências, a tensão de saída também está sendo atenuada. E novamente a gente vai ter então, apenas na frequência de ressonância, como a gente viu a ressonância paralela, né, na frequência de ressonância, essa combinação paralela do indutor e capacitor, ela tende a se comportar como um circuito aberto, como uma impedância muito alta, né? Onde acontece a ressonância desses elementos, a frequência de ressonância. Aqui a combinação paralela ela tem uma impedância muito alta. Então, ela vai ser uma impedância muito maior que esse resistor aqui, né? Ou seja, no divisor de tensão aqui a gente vai ter a tensão de entrada, uma pequena queda sobre o resistor, e a maior parte da tensão, se a corrente aqui, se essa impedância que ela é realmente tendendo ao infinito, né, um circuito aberto, não vai circular corrente nenhuma praticamente para o resistor, a queda aqui é nula, e toda a tensão de entrada vai estar aplicada sobre essa impedância aqui da ressonância paralela, e a gente tem a tensão de saída, então uma amplitude muito maior, amplitude praticamente igual à tensão de entrada. Então essa faixa na frequência de ressonância e próximo da frequência de ressonância é a faixa passante desse filtro aqui, do passa-faixa paralelo, certo? Nesse filtro aqui, então, a gente pode obter a função de transferência, dado por esta expressão, função complexa, separada numa função de ganho, dado por essa expressão aqui, né? E uma função de fase. Novamente, a gente aplicando aqui para essa função de ganho, extraída da função de transferência do circuito, aonde essa função de ganho é igual a 1 sobre raiz de 2, a gente tem as frequências de corte. Como a gente tem aqui um termo ômega elevado na quarta, né? Ômega elevado no quadrado, mas na quarta dividido por raiz de 2, a gente tem um ômega ao quadrado na expressão, e a gente vai obter, então, duas funções novamente, né, de ômega ao quadrado, e que a gente tem um total de 4 soluções, né, duas soluções para cada uma dessas equações aqui, onde o ganho é igual a 1 sobre raiz de 2. Só que, novamente, vai ter uma solução para uma equação que é negativa, a gente descarta, e a gente obtém, então, uma frequência
de corte inferior para o valor positivo, né? Dado a solução dessa equação quadrática aqui, o termo positivo vai dar uma solução positiva, é a frequência de corte inferior, e a outra equação a gente vai obter a frequência de corte superior, certo? Para o valor positivo, descartando os valores de frequência negativa que não nos interessam aqui no circuito, certo? E a frequência central desse filtro também vai ser dado, acontece aonde acontece a ressonância paralela. Que a ressonância paralela, como a gente viu, também acontece quando xl é igual a xc, ou seja, para a frequência é aonde a gente tem a frequência radiana 1 sobre raiz de LC, certo? E agora, se a gente olhar os gráficos de ganho e de fase do filtro passa-faixa, então a gente tem o ganho, certo? Ele tem esse comportamento. Frequências muito baixas, abaixo da frequência de corte inferior, a atenuação, o ganho é muito baixo, né? O ganho é menor do que 1 sobre raiz de 2. E a gente tem aqui para frequências muito baixas, tendendo a frequência nula, o ganho é zero, a atenuação é 100%. Né? Frequências acima da frequência de corte superior, a gente tem então de novo também o comportamento de atenuação do sinal de saída. E a gente nota então que existem dois pontos da curva onde o ganho é igual a 1 sobre raiz de 2, ou 70,7%. A tensão de saída vai ser 70,7% da tensão de entrada, né, em termos de amplitude. E exatamente na frequência de ressonância, tem um ponto central aqui, que é a frequência de ressonância, que o ganho é unitário. Esta faixa aqui, que está compreendida entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, a gente tem então uma faixa ou uma banda, a gente chama de faixa passante ou banda passante do filtro, né? É comum a gente nos referirmos a essa banda passante do filtro como BW, do termo bandwidth, né? Que é faixa, banda de faixa, banda, né? do filtro, do termo em inglês bandwidth. Então BW também a gente utiliza para nos referir à faixa do filtro, certo? Tanto do filtro passa a faixa quanto do rejeita a faixa, certo? Então ele delimita aqui uma região onde a atenuação, o ganho desse circuito, ele está entre 1 sobre raiz de 2 e 1, né? Então a amplitude do sinal de saída ele é maior do que 70% da amplitude do sinal de entrada, a gente tem a faixa passante do filtro. Para frequências então extremas, menor e maior do que a frequência inferior e superior, a atenuação é maior, tende a ser cada vez maior, né? O comportamento da fase desse filtro, então a gente tem aqui a fase, ela começa para frequências muito baixas 90 graus adiantado, né? A tensão de saída para frequências muito baixas ela vai ter um comportamento de 90 graus adiantado, e vai diminuindo essa defasagem até a frequência de ressonância central. Exatamente no ponto da frequência de corte inferior, a gente tem aqui uma defasagem de 45 graus. Esse comportamento aqui, ó, vamos dizer, de 90 graus positivo até zero, né, a gente tem o comportamento aqui a tensão ela está adiantada no tempo. Então, isso aqui é o comportamento, é a parte indutiva do circuito que está... esse comportamento de fase aqui adiantado, da tensão, é o comportamento típico que a gente tem do circuito indutivo, né? Se a gente olhar lá no filtro, esse comportamento aqui de tensão adiantada, né? A gente obtém um comportamento, o circuito ele está se comportando aqui como uma reatância, uma impedância total aqui da saída, ela está predominando uma impedância indutiva, onde a gente tem a tensão adiantada em fase, né? Na frequência de ressonância muda esse comportamento, então agora a defasagem chegou a zero na frequência de ressonância, e ela agora começa a ter uma defasagem negativa, ou seja, ela passa a ser atrasada, né, no tempo. E aí a gente tem o comportamento aqui tendendo a uma defasagem de menos 90 graus para frequências muito altas, e aqui nessa fase então que a
tensão está atrasada, né, na fase, a gente tem o comportamento capacitivo desse circuito, desse filtro, né? A gente pode dizer que o comportamento ele tende a ser mais capacitivo porque a tensão está sendo atrasada, ok? Se a gente olhar o ganho em dB, convertendo em dB, então o gráfico de dB, a gente tem lá dois pontos onde o ganho é menos 3 dB, que é na frequência de corte inferior e superior, e um ponto exatamente na frequência de ressonância, que o ganho é 0 dB. Né? Novamente, a gente tem aqui, ó, sempre onde a gente tem o ganho unitário aqui tendendo ao valor 1, né? O ganho em escala absoluta aqui tendendo a 1, é onde a gente tem a defasagem tendendo a 0. Né? Ou seja, a gente olha aqui na frequência de ressonância que a gente tem a defasagem tendendo a 0, né? E é onde o ganho é unitário, ou seja, onde a tensão de entrada e a tensão de saída são exatamente iguais, são idênticas, né? Tem a mesma fase e a mesma amplitude. É exatamente na frequência de ressonância desse circuito. Tanto faz se a gente utilizar aquela topologia com a ressonância paralela ou a ressonância série. Depende, obviamente muda aí aonde a gente está pegando a tensão de saída. Ok? E o outro filtro, então, o rejeita faixa, ele tem um comportamento análogo, né? O filtro passivo, o rejeita faixa, ele é um circuito que atenua, ele impede a passagem de sinais de tensão e corrente com frequências situadas na faixa intermediária. Então, o passa-faixa, né, que é o anterior, ele deixa passar aquela faixa intermediária. O rejeita faixa ele vai justamente atenuar essa faixa intermediária. E ele permite a passagem de sinais com frequências acima e abaixo da faixa. O rejeita faixa ele vai deixar passar todo o resto do espectro, ele atenua menos, ou atenua pouco, todo o resto do espectro, e atenua apenas a faixa central, a faixa intermediária do circuito. O comportamento do rejeita faixa ideal, então a gente tem agora para frequências baixas, abaixo da frequência de corte inferior, né, menores que a frequência de corte inferior, o ganho é unitário, ou seja, ele não está atenuando o sinal para essas frequências. E nessa entre a frequência de corte inferior e superior, ele vai atenuar o sinal, certo? E isso aqui é centrado também na frequência de ressonância do circuito. Acima dessa frequência aqui, então a gente tem de novo o ganho volta a ser unitário. Esse é o comportamento ideal do filtro. Então perceba agora que a gente tem aqui, ó, duas extremidades, né? Tanto para baixas frequências quanto para altas frequências, onde o ganho vai ser unitário. Então a gente tem duas condições que o ganho é unitário. E lá na fase a gente vai ver que a gente pode observar, esperar, né, que o comportamento da fase, a defasagem, seja nula nessas duas extremidades aqui também. Tá? Uma forma de obter o filtro real rejeita faixa é utilizando também a ressonância série. Então a gente tem o rejeita faixa série. Novamente aqui é aquela análise. Para frequências muito baixas, certo? O que a gente tem aqui? Agora a tensão de saída nós estamos tomando no combinação série. Para frequências muito baixas, a reatância XL vai ser pequena. Então, essa parte aqui do indutor se comporta como um curto. Mas o capacitor está se comportando como uma impedância alta, um circuito aberto, para frequências muito baixas, certo? Então, se a gente tem aqui uma combinação série, uma impedância muito alta na saída, a maior parte da tensão de entrada vai se dividir, né, nessas duas impedâncias. Se a impedância do capacitor é muito maior do que a impedância do resistor, ou seja, para uma frequência muito baixa, ele está se comportando como um circuito aberto, a maior parte da tensão de entrada vai estar aplicada sobre a maior impedância, que é a do capacitor, ou seja, que vai ser a tensão da saída do filtro. Ou seja, para baixas frequências ele não está atenuando a saída. Né? Para altas frequências, para altíssimas frequências, então, a reatância XL é que vai ter um valor muito alto. E aí, novamente, a gente tem aqui a impedância série desses dois elementos. Para altas frequências, o XL é muito alto, o XC é muito pequeno, se comporta como um curto-circuito aí, mas o XL é muito alto. Então, essa impedância total aqui, nesse ramo, vai ser um valor muito alto. E aí, de novo, a gente tem a divisão da tensão de entrada vai estar aplicada a maior parte sobre a maior impedância. Se o XL for muito maior que a resistência, então a maior parte da tensão de entrada está aplicada sobre esta impedância do circuito série. E a gente tem tensão de saída
com pequena atenuação, né, em relação à tensão de entrada. Agora, exatamente na frequência de ressonância, a ressonância série, quando a gente tem um indutor em série com capacitor, na frequência de ressonância, ambos aqui as reatâncias são iguais, eles se anulam, né, e a gente tem uma impedância nula. Ou seja, na frequência de ressonância, a gente tem essa impedância aqui nesse ramo, né, ela está se comportando como um curto-circuito. Ou seja, num curto-circuito a gente tem a tensão nula e a tensão de saída vai ser nula. Então, na frequência de ressonância e próximo da frequência de ressonância, nas vizinhanças da frequência de ressonância, a impedância aqui vai ser muito baixa, ou seja, o sinal de saída vai ser muito baixo, ele está sendo bastante atenuado. Tá? Então, nesse circuito aqui, utilizando a ressonância série ou rejeita faixa série, a função de transferência, ela pode ser determinada por esta expressão, função complexa de transferência, separada em uma função de ganho e uma função de fase. Tomando aonde que esse ganho é igual a 1 sobre raiz de 2, então a gente vai obter as frequências de corte. Novamente, 1 sobre raiz de 2, a função de ganho igual a 1 sobre raiz de 2, a gente obtém duas equações, né? Já que a gente tem um termo aqui, ômega elevado na quarta, obtemos duas equações e vamos ter total de 4 soluções possíveis, né? Duas soluções para cada uma das equações, mas uma frequência vai ser negativa, a gente descarta, então a gente vai ter uma frequência de corte inferior, e aqui a solução para outra equação, a solução negativa, também não nos interessa, a gente vai ter a frequência de corte superior. Ou seja, duas frequências em que o ganho vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Tá? E a frequência central a gente chama exatamente na frequência de ressonância série desse circuito, que acontece para onde as reatâncias XL e XC têm o mesmo módulo, né? Tem o mesmo valor. E aquela ressonância série se comporta como um curto-circuito. Outra forma análoga, então, da gente obter também um circuito, um filtro rejeita faixa real, é utilizando a ressonância paralela, certo? Só que a ressonância paralela agora ela está aqui, né, nesse ponto, e a gente vai medir a tensão de saída, a tensão sobre o resistor. E aí, de novo, a gente tem aquela analogia, aquela análise. Frequências muito baixas, a reatância XC se comporta como um curto-circuito. Perdão, como um circuito aberto, né, uma impedância muito alta. A reatância XL para frequências muito baixas é que vai ser muito pequena. Então, o indutor se comporta como um curto-circuito. O resultado desse paralelo aqui é um curto-circuito. A gente tem um curto-circuito em paralelo com um circuito aberto. O resultado, a combinação paralelo da impedância, é o comportamento de curto-circuito. Ou seja, a queda de tensão aqui para frequências muito baixas é pequena. E aí toda a tensão de entrada está aplicada no resistor de saída. A gente tem o sinal de saída não sendo atenuado ou sendo uma atenuação muito pequena. Para frequências altas, agora a reatância XL, que vai ter um valor muito alto, muito elevado, e em compensação a reatância XC vai ser muito pequena, o capacitor vai se comportar como um curto, né? Então, de novo, a combinação paralela de uma impedância muito alta, uma reatância XL muito alta, com uma reatância muito baixa, que tende a se comportar como um curto-circuito em frequências altas, é um curto-circuito. Então, esse paralelo vai se comportar também como um curto-circuito para frequências muito altas, e a queda de tensão aqui vai ser muito pequena. Ou seja, toda a tensão de entrada, a maior parte da tensão de entrada vai estar aplicada sobre o resistor, que é o nosso ponto de medição de tensão de saída. Okay? Então, a gente tem não tem atenuação, né, da tensão de saída para frequências baixas e para frequências altas. Na frequência de ressonância, a gente a gente analisou que o circuito paralelo do capacitor indutor, na frequência de ressonância, quando eles estão em paralelo, eles se comportam aí como uma impedância muito alta, ou um circuito aberto. Se aqui a gente tem uma impedância muito maior do que a impedância do resistor, então a tensão de entrada ela está sendo aplicada sobre a maior impedância, que é na frequência de ressonância. A gente vai ter a maior parte da tensão aqui ficando sobre o paralelo do indutor e o capacitor, e pouca tensão, né, ou uma parcela pequena da tensão chegando lá sobre o resistor.
ou seja, a tensão de saída tem uma tensão muito baixa, uma amplitude muito baixa, o sinal está sendo atenuado na frequência da ressonância, dessa ressonância paralela. Para esse circuito, então, a gente também, obtendo a função de transferência, chega numa expressão dessa forma, uma função de transferência complexa, dividindo num ganho, dado por esta expressão, e uma fase, o comportamento da fase desse circuito, né? Tomando aonde o ganho vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, novamente, nós temos lá que vamos obter duas equações de ômega ao quadrado, então duas soluções para cada uma dessas duas equações. A primeira equação ela vai ter um valor negativo, que a gente descarta, e o valor positivo vai nos dar aqui a frequência de corte inferior, né? E a outra equação vai nos dar o valor positivo, a frequência de corte superior. Então, duas frequências de corte, onde o ganho atinge o valor de 1 sobre raiz de 2. Né? E a gente tem a banda rejeitada, no caso aí, né? A banda que não passa nesse filtro, que ela é atenuada, ocorre na centrada, na frequência central D, que é igual à frequência de ressonância do circuito, dado lá por 1 sobre raiz de ômega, 1 sobre raiz de LC, certo? E aí, analisando os gráficos do filtro rejeita faixa, o ganho, então, a gente tem aqui, né, o filtro real, o comportamento do filtro real. Frequências muito baixas, a gente tende a ter o ganho tendendo ao valor unitário, aí ela diminui com o aumento da frequência, esse ganho vai diminuindo até chegar a 1 sobre raiz de 2, ou 0,7, e aqui a gente tem a primeira frequência de corte, né, a frequência de corte inferior. Exatamente na frequência de ressonância, né, aonde tanto no circuito, se a gente analisar aqui no rejeita faixa série, né, na frequência de ressonância, como a gente está medindo a tensão sobre o série do indutor capacitor, na frequência de ressonância aqui a gente tem um curto-circuito. Então, a tensão aqui que está chegando nesse elemento é nula. A gente tem, então, toda a tensão de entrada sendo aplicada sobre o resistor, e sobre o curto-circuito aqui a tensão é nula, ou seja, ele está atenuando totalmente o sinal, né, na frequência de ressonância. Na ressonância paralelo, aqui a gente tem uma impedância muito alta, né, um circuito aberto, então toda a tensão de entrada está sendo aplicada nessa impedância extremamente alta e praticamente nenhuma tensão está chegando no resistor, ou seja, a atenuação aqui é 100% da tensão de saída. Então, para ambos os circuitos aqui a gente tem uma atenuação, um ganho nulo na frequência de ressonância. Quando essa frequência vai aumentando, então a gente o ganho vai aumentando também, até chegar lá ao valor de 1 sobre raiz de 2 novamente, e a gente tem o ponto da frequência de corte superior. E para frequências aumentando ainda mais, frequências mais altas, né, esse ganho vai aumentando, tendendo ao valor unitário novamente. Então percebam aí que a gente tem duas extremidades, né, duas condições extremas em que o ganho tende ao valor unitário. Né? Nos outros filtros a gente sempre tinha ou uma frequência central, no passa-faixa, né, a gente tem a frequência central, que o ganho tende ao valor unitário, e no passa alta ou passa baixa a gente tinha apenas uma condição, ou para altas frequências ou para baixas frequências, que a gente tinha o ganho unitário. Aqui no rejeita faixa, então a gente tem duas condições que o ganho tende ao valor unitário, para baixas frequências e para altas frequências. Se a gente observar o comportamento da fase, então, agora a gente do rejeita faixa para baixas frequências, a defasagem é nula, né? Porque a gente tem o ganho tendendo a unitário aqui, então a defasagem também tende a zero, ou seja, o sinal de saída é exatamente igual, tem a mesma amplitude, a mesma fase da tensão de entrada. Né? Com o aumento da frequência, essa defasagem vai se tornando negativa, ou seja, o sinal vai ficando atrasado. Então aqui a gente tem um atraso na tensão, né, um comportamento capacitivo aqui dominando no circuito, né, no filtro. Ele está atrasando a tensão até chegar a menos 90 graus de atraso na frequência de ressonância. Então ele está em comportamento capacitivo e aqui ele está invertendo o comportamento, ele está se tornando agora indutivo. Né? Acima da frequência de ressonância ele está se tornando mais indutivo com um atraso de 90 graus, aliás, adiantado, né? 90 graus positivo, então ele está com a tensão adiantada. E aí com o aumento da frequência ele vai diminuindo novamente até
estender uma defasagem nula, novamente, para frequências extremamente altas, onde o ganho é unitário, né? Só para a gente tentar visualizar aqui na senoide, né, essa mudança de comportamento, né, na frequência de ressonância, que a gente tem uma defasagem de menos 90 graus e passa a ter uma defasagem de mais 90 graus. É uma mudança de comportamento aqui na senoide, né? A gente pegar o gráfico de senoide aqui, em azul a tensão de entrada e em vermelho a tensão de saída, aqui a gente tem uma defasagem de menos 90, está aumentando e passou para mais 90, né? Então ela vira adiantada no tempo, né? Aqui está diminuindo a defasagem, ela se tornará em fase novamente. Quando a fase é menos 30, então o vermelho aqui é menos 30, até menos 90 ele está ficando atrasado no tempo. Quando mudou para mais 90 ele passou a ser adiantado, né? O pico de tensão passou a ficar na frente aqui da tensão de entrada em azul, tá? Novamente aqui a tensão está atrasando, né? Aumentando a fase negativa, ele está ficando atrasado, mudou o comportamento, ele fica adiantado, e aí aumentando a frequência de novo ele vai ficar em fase, né? E se a gente analisar aqui, então, fazendo o ganho em dB, convertendo para dB, a gente tem aqui que uma atenuação, um ganho tende a menos infinito, né, na frequência de ressonância, significa que o sinal está sendo totalmente atenuado, né, onde o ganho é zero, a atenuação em dB ela tenderia a um valor infinito, um valor muito alto, e duas frequências aonde o ganho tende a menos 3 dB. Certo? E para frequências muito baixas, então o ganho tende a 0 dB, e frequências muito altas, o ganho também tende a 0 dB. Ok? Então esse aqui é o comportamento dos filtros passa faixa e rejeita a faixa. A gente percebe que também, assim como no passa alta e passa baixa passivos, para cada circuito a gente tinha duas topologias, né? Aqui a gente também pode utilizar de duas formas, duas topologias, duas construções, né, para obter um filtro passa-faixa e duas construções para montagens dos elementos, né, para obter um filtro rejeita-faixa. E aí utilizando o princípio das ressonâncias entre o capacitor e o indutor. Utilizando a ressonância série e a ressonância paralela, é possível a gente obter esses efeitos de filtragem, que a gente vai ou deixar passar para a saída, né, chegar na saída uma faixa de tensão. Então a gente tem o filtro, o comportamento do passa-faixa, em que a gente deseja apenas que a amplitude na saída ela seja relevante aqui apenas para uma faixa passante, né, uma faixa que não vai ser atenuada, ou vai ser pouco atenuada, né, compreendida entre a frequência de corte inferior e superior, e centrada na frequência na frequência de ressonância do circuito, independente se a gente utilizar o circuito ressonante série ou ressonante paralelo, né? E no filtro no rejeita a faixa, o comportamento oposto. A gente quer atenuar, a gente quer eliminar justamente esta frequência, então a atenuação é muito grande, né, em dB, é um valor muito grande, compreendido nessa faixa rejeitada. A gente quer eliminar do sinal de saída essa frequência aqui, quer suprimir ela na saída.